Meu nome é Dor Leonatar, eu sou empresário, empreendedor, rabino. E com o meu sotaque dá para perceber que eu não sou da Bahia. Esse sotaque é de Israel. Eu nasci lá, cheguei no Brasil com 25 anos de idade. Gostei, fiquei, casei até com brasileira, judia também. Hoje nós temos 4 filhos, por enquanto. Eu segui uma linha hassídica, okay? Chama Chabad Lubavitch. Na verdade, ortodoxo significa guardadores da verdade, ou portadores da verdade. Um conceito que grudou nos judeus hoje em dia. Eu acho que combinou bem até com os... Quando eu cheguei no Brasil, eu não era religioso. Apesar que vivendo em Israel, okay, a minha educação foi educação laico. Muito parecido, com todo respeito, católicos no Brasil. Não faz nada ano todo, mas chega Natal, todo mundo comemora. Vou te falar aqui. Eu vivi a vida. Mas sempre eu vi que não era aquilo. Você nunca está satisfeito, nunca sendo realizado. Cheguei à conclusão que eu tenho que entender a minha essência. Então comecei a estudar, comecei a pesquisar, saber por que eu nasci judeu, o que significa ser judeu. Aí, isso levou, uma coisa levou a outra, até que eu falei, tá bom, se esse aqui é o meu caminho, vamos fazer para valer. Quando a pessoa ignora o racional, ele segue emocional. E ele sabe que ele está na beira da montanha, o emocional fala para ele, vai. Agora, minha esposa, que é nata brasileira, já uma coisa mais caliente emocionalmente, era difícil para ela entender esse jeito. Minha esposa sofreu bastante. Eu sou dos anos 90, né? Então, você pode imaginar, a melhor música que crescemos. Eu cresci Nirvana, Metallica, Guns N' Roses, Queen, Bon Jovi, Xuxa. Xuxa, na minha infância, era celebridade em Israel. Eu cheguei aqui já sabendo cada lari. Tem um prato que eu não comi faz muito tempo, cordeiro. Carne de cordeiro, costela de cordeiro, também temperado, porque não tem indústria aqui para isso também. Então, tem o abate ritual kasher, tudo, coisas pequenas até, queijos. Lá tem prateleiras de tipo de queijos, que não estão, se tem 3 tipos. Quando decidimos a casar, não é para experimentar se vai dar certo. É do casamento judaico. Você entra no casamento, um negócio, uma parceria, que tem 2 sócios que vão assim que tem que trabalhar no relacionamento, trabalhar em si mesmo, para que essa, vamos falar assim, indústria, chamando família, vai dar certo. Mulher casada tem que cobrir o cabelo dela. Por várias questões. Uma das questões também mais cabalísticas, mas tem a questão que agora, como aquela mulher de alguém, fala que a beleza da mulher está no cabelo. Então esse cabelo, essa beleza dela pertence ao marido. Em casa tem mais leniência, claro. Precisa cobrir o cabelo em casa. Mas quando ela sai para a rua, o cabelo tem que ser coberto. Agora, se é peruca ou lenço, depende do costume. A união entre homem e mulher, ao contrário de muitas outras crenças, é o momento mais sagrado na vida da pessoa. Então tem várias regras, porque você não entra no lugar sagrado do jeito que você quiser. Tem dias certos. Por exemplo, quando a mulher está menstruada, o marido não pode tocar nela. Depois que ela para de sangrar, tem que passar 7 dias limpas. No 7º dia, à noite, ela vai mergulhar num ritual purificador. E depois que ela volta para casa, o casal pode unir, fazer uma relação sexual. É uma das regras, não tem nenhum luz. Os dois
cobrir a cabeça. Sim, mulher também tem que cobrir a cabeça. De novo, porque é um ato sagrado. Mulher só. Não, eu uso o meu kippah aqui, meu chapeuzinho. Não pode ter nenhuma coisa entre os corpos. E ele está falando que eles vão virar um carne só. A união de uma mulher, além de a união mesmo, vai gerar um filho, mas a ideia de ser um carne só, que não tem nada no meio. Amor. Uau. Deus. Deus no judaísmo é o Criador infinito e ilimitado, que tudo que Ele quer para nós é dar. Portanto, Ele nos ama infinitamente. Amor, para mim, é o infinito. Pergunta a um pai, quanto você ama seu filho? Não tem como medir.